Olá, tudo bem? Eu sou o professor Wilson e hoje, na aula de pré-vestibular, nós vamos falar sobre poder e dominação. Vamos entender a definição desses dois termos, assim como teóricos que trataram sobre esse assunto. Eu estou falando em especial do Michel Foucault, do Pierre Bourdieu e também nós vamos falar sobre essa abordagem segundo o Max Weber. Então, vamos aí juntos aprender sobre esse conteúdo. O poder, ele está profundamente enraizado nas nossas relações sociais. Podemos observar na família o exercício do poder, seja dos pais sobre os filhos, do filho mais velho sobre o filho menor, assim como também se estende nas escolas com a relação professor e aluno, gestão. Também temos no trabalho, né, a questão do patrão, chefe, o coordenador de uma empresa. Então, essa relação de poder, ela faz parte do nosso cotidiano. Entretanto, nós podemos ver de forma mais clara a questão do poder dentro de uma dimensão maior de Estado, de governo, onde existem os órgãos públicos que têm as pessoas responsáveis que exercem poder em relação à sociedade. Ainda sobre o poder e a sua relação na vida cotidiana, podemos observar outros campos também de atuação. Por exemplo, na questão da economia, no comércio. Olhando o sistema empresarial, a gente pode perceber que as empresas maiores elas têm poder sobre as empresas menores, elas dominam o mercado. Portanto, a relação de poder também está relacionado a essa área comercial. Moisés Naim, esse escritor que nasceu em 1952, ele escreveu um livro chamado O Fim do Poder. Nesse livro, ele fala sobre 4 tipos de poder. O primeiro tipo de poder seria a força. É o uso excessivo da força física, da violência, para o exercício do poder. O segundo seria os códigos, que está relacionado à moral vigente na sociedade, às tradições, às crenças, às leis, que também exerce uma forma de poder sobre o indivíduo. O terceiro poder seria a mensagem. Nesse caso, estamos falando da publicidade, da mídia, que atua de uma forma com que as pessoas elas sejam movidas a determinadas ações. Isso mostra o poder que está por trás da publicidade e da mídia, que seria a força denominada como mensagem. E a quarta seria a recompensa, que também é um tipo de força que gera sobre as pessoas, fazendo com que elas tomem determinadas ações. Nesse caso, nós podemos falar sobre recompensas que as pessoas vão ganhar por fazer determinadas coisas, e isso faz com que elas exerçam aquela ação movido pela força denominada recompensa. Concluindo, da política à economia, passando por diversas áreas da sociedade, nós vamos entender que há a ação da macro e micro força denominada poder. Sendo assim, nós devemos compreender essa relação. Isso vai nos ajudar a entender melhor o nosso contexto e saber nos posicionar diante dessas forças, desses poderes que são exercidos sobre os indivíduos. Max Weber, o sociólogo que nasceu em 1864 e veio a falecer em 1920, se dedicou a estudar a relação de poder. Para ele, é importante
porque faz com que nós compreendemos as questões políticas que para o sociólogo determina o poder na sociedade e também ajuda a compreender a relação do Estado com a sociedade. Para Weber, a política é o único meio de exercer poder. Segundo ele, as pessoas devem buscar a influência política para que, desta forma, consigam agir contribuindo com o próximo ou também satisfazendo os seus interesses pessoais. Corroborando com o seu pensamento, o sociólogo vai dizer que o Estado é o único que tem o direito de exercer o poder por meio da violência, da força. Aprofundando suas pesquisas, Max Weber vai entender que, além do poder que é exercido exclusivamente pelo Estado, existem também pela sociedade outros meios de dominação. Ele vai analisar que as dominações também acabam exercendo força sobre as pessoas. Ele vai definir essa dominação em 3 níveis. O primeiro nível seria a tradicional. A tradição, ela é importante para determinar as ações das pessoas. Então, hábitos, crenças, costumes, princípios que foram inseridos dentro de uma sociedade atuam dominando as pessoas a exercerem determinadas coisas. A segunda dominação seria a carismática, que está relacionado a líderes que têm a capacidade de influenciar pessoas a determinadas ações. E a terceira dominação é a legal, que está estabelecida por meio das regras, por meio das leis que são postas e que devem ser acatadas pelas pessoas. Michel Foucault nasceu em 1926 e veio a falecer em 1986. Foucault também vai tratar da questão do poder que é exercido na sociedade. Segundo Foucault, as instituições modernas, elas fazem um trabalho eficiente na questão do poder. Para ele, em especial, o sistema educacional tem forte atuação em relação à questão do poder, através de um currículo já pré-estabelecido e de um sistema de ensino. As pessoas são levadas a determinadas crenças, princípios e valores. Sobre o poder exercido pelo sistema educacional, Foucault vai denominar como micropoder. Nesse caso, ele vai diferenciar do macropoder, que seria exercido pelo Estado. Diferente de Weber, Foucault não se atentou muito a estudar o macropoder, o poder exercido pelo Estado. Ele investigou mais as questões relacionadas ao poder exercido pela educação, pelo sistema educacional. Nesse caso, ele denominou ou batizou de microfísica do poder. Em sua obra, Para Além do Poder Disciplinar, o filósofo francês destacou 2 tipos de poder. O primeiro seria o poder soberano, que é caracterizado por estados totalitários ou estados modernos, no qual um líder ele exerce poder sobre a sociedade. Todas as pessoas que fazem parte daquele território, eles estão submetidos ao poder deste soberano. E o segundo seria a biopolítica, que está relacionado à forma como o Estado exerce autoridade sobre o indivíduo. Nesse caso, o foco não é o indivíduo em particular.
essa atuação ela está relacionada a 5 níveis. Esses 5 eixos são a guerra, a saúde, a sexualidade, a economia e a segurança. Pierre Bourdieu nasceu em 1930 e veio a falecer em 2002. Assim como Michel Foucault, Bourdieu vai entender que a questão de poder está relacionado a uma rede complexa que atua na sociedade. Entretanto, Bourdieu, diferente do termo utilizado por Foucault, que era poder, ele vai utilizar o termo dominação. Aprofundando mais sobre a questão da dominação, ele vai denominar como dominação simbólica. Sobre a dominação simbólica, Bourdieu vai destacar a questão da cultura, da influência da cultura sobre a vida das pessoas. As pessoas elas estão inseridas em princípios e valores que foram impregnados dentro de uma cultura e fazem com que elas vão agir segundo aquilo que já foi estabelecido. Sobre essa dominação que vem por parte da cultura, ele vai destacar que aqueles que são prejudicados, eles aceitam, eles agem com consentimento diante das injustiças estabelecidas pela cultura. Para definir melhor essa força que a cultura exerce sobre as pessoas, ele vai utilizar o termo hábitos. Observando um movimento dentro de um shopping, nós vamos perceber que pessoas da mesma classe social vão utilizar as mesmas roupas, frequentar os mesmos lugares, ter os mesmos hábitos. Essa conclusão é o que o Bourdieu define como hábitos. A nossa classe social é que determina as nossas ações. Ainda sobre a questão da influência da classe social, ele vai utilizar a reflexão sobre as oportunidades. Filhos que nascem em famílias de classe A e B, eles têm melhores oportunidades. Eles vão estudar nas melhores universidades, vão escolher as melhores profissões, aquelas que têm um valor de remuneração maior. Eles vão ter mais possibilidades. Já as pessoas da classe C e D vão ter outras perspectivas da vida. Nesse caso, não necessariamente atingir uma posição melhor na sociedade ou, de repente, ter uma profissão que seja mais difícil pelo fato de ser um custo mais alto para atingir a faculdade. Segundo Bourdieu, cada indivíduo possui os hábitos que já foram estabelecidos pela sua classe social. Bourdieu vai concluir dizendo que a violência ou dominação simbólica, ela é minuciosa, ela atua de forma camuflada na sociedade. Ele entende que a vítima, quando percebe, ela acaba até relativizando, porque ela já está acostumada com aquela situação. Sendo assim, Bourdieu vai entender que a violência ela está enraizada nas estruturas sociais, fazendo com que as classes sociais se perpetuam dentro da sua condição.